Hoje, enquanto eu preparava o tecido para o meu casaqueto Gabriele para gravar as próximas aulas da nossa coleção, percebi que era uma ótima oportunidade para a gente conversar sobre uma dúvida que aparece muito por aqui. Porque o tecido que eu escolhi para fazer o meu casaqueto, que é esse tweed, tem um pequeno detalhe. O caimento dele é muito mais fluido do que a estrutura do casaqueto pede. E se eu simplesmente cortasse e costurasse ele do jeito que veio, a peça provavelmente não teria o caimento que a gente espera daquelas peças clássicas da alfaiataria. Ele poderia ficar um pouco mais sem estrutura e não geraria o resultado que eu desejo. Então, para resolver esse problema, eu resolvi, ao invés de trocar o meu tecido, dar mais estrutura a ele através de uma técnica que a gente chama dublagem. E antes de fazer a dublagem, eu precisei escolher a entretela que eu iria utilizar. E pensei que talvez essa seria também uma dúvida sua. Porque quando a gente entra numa loja, vê várias entretelas diferentes, nem sempre fica claro qual a gente deve escolher. Entretela também tem qualidade. Algumas marcas são melhores e não vão soltar do seu tecido conforme você vai lavando a peça, e outras vão soltar logo nas primeiras lavagens. Então hoje eu vou te mostrar exatamente as entretelas que eu utilizo aqui no meu ateliê, quando eu utilizo cada uma delas e por que, na maioria das vezes, eu continuo utilizando praticamente sempre a mesma. E vou te mostrar também como eu vou fazer a dublagem deste tecido. E me conta aqui nos comentários, você tem dificuldade na hora de escolher sua entretela? E aproveita para já se inscrever aqui no canal e acompanhar todas as dicas de costura que eu posto por aqui. Antes da gente falar de marcas e tipos de entretela, eu quero falar com vocês sobre algo que eu demorei um pouco para entender. Durante muito tempo eu achei que a entretela só servia para deixar a roupa mais firme, mas na realidade a função da entretela não é endurecer o tecido, é dar estrutura em pontos estratégicos, onde a gente sabe que vai ter mais uso, mais tensão. Às vezes sim, dar mais estrutura quando você quer uma peça com um volume mais bem definido. Mas às vezes você só quer evitar que a sua gola desabe e fique estranha. E às vezes é só para sustentar melhor um tecido que é bonito, mas não vai funcionar tão bem para a estrutura que o molde pede na peça, que é o que está acontecendo aqui exatamente com o meu tecido do casaqueto. Então a gente tem que utilizar entretela quando? Golas e colarinhos para dar mais estrutura. Em partes da peça onde você vai aplicar casinha de botão e botão, todos esses detalhes vão trazer mais tensão para o tecido, porque tem cantos, tem costuras, tem muito uso. E existe uma regra muito importante na hora da escolha da entretela. A entretela precisa acompanhar o tecido. Por exemplo, tecidos leves pedem uma entretela também mais leve. Se você quer dar mais estrutura, ao invés de utilizar uma entretela mais grossa, o melhor é que você utilize mais camadas de uma entretela mais fina. Já os tecidos mais estruturados e firmes pedem entretelas mais resistentes. Eu vejo muita gente escolhendo a entretela pensando apenas na estrutura que quer dar para a peça, mas não no tecido que vai ser entretelado. E isso pode gerar alguns problemas, porque o tecido se comporta de um jeito, a entretela de outro. Eles começam a brigar, e aí a peça fica com um resultado mais artificial. Em algumas vezes, principalmente nos tecidos finos, a entretela errada pode marcar o tecido com a cola, e isso não vai sair depois. Então você vai fazer uma peça linda que ficou com marcas de cola de entretela, o que não gera um resultado legal. E me conta aqui, você já fez alguma vez uma peça que ficou mais dura do que você imaginava? Ou ficou com marcas de cola? Ou a entretela soltou na primeira lavagem? Agora eu vou falar para vocês da entretela que eu mais uso aqui no meu ateliê. Se você abrir a minha gaveta de entretelas, você vai perceber que tem uma que aparece muito mais do que as outras, que é a entretela de malha com seda da Freudenberg. E eu não estou dizendo aqui que ela serve para tudo, mas ela resolve boa parte dos projetos que eu tenho por aqui. O que eu gosto nela é que ela dá sustentação sem transformar completamente o comportamento do tecido, como por exemplo na gola desse tecido que eu entretelei
com a entretela de malha. O tecido, ele é realmente bem mais fluido. Aqui ele deu uma sustentação, mas não ficou armado demais. Então, ele deu uma continuidade para o caimento da peça. Eu gosto tanto de trabalhar com ela por ela manter um aspecto mais natural na peça, que quando eu quero mais estrutura, muitas vezes eu só aplico 2 camadas da entretela de malha, porque ela deixa o resultado muito mais natural do que partir para uma entretela muito mais rígida. Então agora eu vou te mostrar a entretela mais estruturada que eu utilizo aqui no meu ateliê, que é a entretela Elizabeth da Freudenberg. Ela é uma entretela que costuma entrar em cena quando eu preciso de realmente mais estrutura na peça, como por exemplo em um blazer mais formal, onde eu preciso de bastante estrutura na gola. Ela ajuda a criar aquela presença que a gente precisa numa peça de alfaiataria. Mas justamente por ela ser mais firme, eu uso com muita moderação, porque nem toda peça precisa desse nível de estrutura. Muitas vezes a entretela mais fina já entrega um resultado excelente e mais natural. Como, por exemplo, nos blazers em linho, eu não gosto de utilizar ela, eu utilizo a entretela de malha. Agora, com relação à marca, vocês viram aqui que as 2 entretelas que eu utilizo é da marca Freudenberg. Eu utilizo ela porque, dentre várias que eu já utilizei, é uma das únicas que não desmancha com a lavagem. Então, ela não vai soltar conforme você vai lavando a sua peça. Geralmente ela não marca o tecido, se você escolher a entretela certa para o tecido certo. Eu vou deixar aqui no link da descrição onde eu compro as minhas entretelas. Então agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre os tipos de entretelas, marcas, eu vou mostrar para vocês como eu faço o processo de dublagem da minha peça, que nada mais é que entretelar o meu tecido completamente. E da mesma forma que eu faço a dublagem, eu faço a aplicação de entretela nas peças onde eu preciso. Aí um detalhe muito importante, eu sempre aplico a entretela no tecido antes de cortar o molde, porque muitas vezes quando a gente aplica a entretela na peça, ela encolhe. E se você cortar o molde antes e entretelar depois, pode ser que você perca esse corte, porque ele vai ficar menor do que deveria. Então sempre entretele uma tira de tecido e depois corte o seu molde. Assim você vai garantir que o molde vai ficar no tamanho exato. Então vamos lá para a mesa para eu mostrar para vocês como eu faço a dublagem. Então para fazer a dublagem eu já estou aqui com o meu tecido com o avesso para cima. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar as fibras todas alinhadas. Então eu não posso simplesmente colocar, porque se ele retorcer, na hora que a gente entretelar, as linhas vão ficar tortas. E isso vai gerar um aspecto feio na nossa peça. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é ir alinhando todas as fibras para elas ficarem bem certinhas. Isso dá um trabalhozinho, mas é muito importante para a peça ficar com um aspecto bonito no final. Então aqui, ó, as minhas fibras já estão bem alinhadinhas, principalmente aqui no tweed, que ele dança muito, as fibras são abertas. Então agora eu posso vir com a minha entretela. Como aqui eu não quero uma estrutura muito pesada, eu vou utilizar a entretela de malha. E aqui, ó, ela tem uma parte áspera, que é a parte da cola, que eu vou colocar para baixo. A gente vai colocando com delicadeza, ajeitando. Então agora que eu já tô com as fibras alinhadas, o avesso do tecido para cima, a entretela aqui com a parte colante pro tecido, eu vou vir aqui com o meu ferro quente, de acordo com o que pede o tecido, é claro, e vou fazendo pressão e aplicando vapor. Pressiono e aplico vapor. Pressiono e aplico o vapor. Reparem aqui, ó, que eu levanto o meu ferro e passo para a próxima parte. A gente não pode aqui nesse ponto passar, porque senão as fibras podem desalinhar ou gerar pregas na entretela. Então o ideal aqui mesmo é ir levantando e pressionando o ferro com vapor. Então agora eu vou continuar isso em
todo o meu tecido. Eu faço aqui em uma direção, depois eu venho aqui embaixo. E agora eu quero mostrar para vocês a diferença aqui do caimento, olha. Esse é o nosso tecido sem entretela. Veja como ele é um pouco mais fluido. Ele cai aqui fazendo bastante pregas. E agora o mesmo tecido, só que depois de entretelado. Veja como ele já fica bem mais armado. Vendo? Se eu pudesse resumir aqui hoje tudo que a gente conversou, seria: a melhor entretela não é a mais firme, é a que conversa com o caimento do tecido que você está utilizando. Entender isso vai mudar completamente o resultado das suas peças. Principalmente quando a gente começa a costurar peças mais estruturadas, como blazers, casaquetos, sobretudo. Então curta esse vídeo se ele te ajudou, para que ele possa chegar para mais costureiras. Se você gosta de modelagem, costura e construção do guarda-roupa dos sonhos com peças pensadas para serem usadas, se inscreva no canal para acompanhar todas as dicas que eu posto por aqui toda semana. E agora eu quero saber, qual entretela você mais utiliza no seu ateliê? Aqui no Caseado, a costura vai muito além da técnica, é sobre construir um guarda-roupa com intenção, clareza e beleza no processo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.